Uma das maiores referências e provas do luxo são relógios. Existem N outros dispositivos, como os celulares, que cumprem a única função do relógio, que é informar as horas. É natural que, se falando de relógio, você se lembre de grandes marcas, e é inevitável não lembrar da marca Rolex. Mas fala a verdade, ninguém precisa ter um Rolex. Poucos podem ter e muitos querem ter. Rolex é um símbolo de riqueza e prosperidade. Qualquer um que não tenha morado em uma caverna, quando vê um Rolex, já automaticamente associa ele a altos status na sociedade. E um dos grandes motivos desse fenômeno é a ligação do esporte com a marca Rolex. Hoje, craque, você vai entender a história da Rolex nos esportes e o porquê dela odiar o futebol. Ficou curioso, né, craque? Fominha no futebol não pode, mas fominha no conhecimento é legal. Se prepare, porque você vai entender tudo por trás dessa rixa entre o maior relógio e o maior esporte. Se inscreve, ativa o sininho e comenta por qual motivo você acha que a Rolex trata o futebol desse jeito. Desde o seu nascimento, a Rolex moldou a gestão da sua marca em cima de parcerias e patrocínios com atletas escolhidos a dedo, que atuam em esportes escolhidos a dedo e que marcam presença em eventos que também são e foram escolhidos a dedos. A estratégia de marketing da marca foi feita de forma cirúrgico a lá os joelhos do fenômeno. É necessário enfatizar a estratégia deles em tornar a marca mais reconhecida e visível, porque eles focaram apenas nos esportes mais refinados e ricos. Entre esses esportes luxuosos e seus atletas, podemos citar o tênis e Roger Federer, o golfe com Tiger Woods e Annika Sorenstam. E o que os três têm em comum? Sempre são vistos com os Rolex no pulso e são ícones de esporte de elite. Você deve estar se perguntando em como a Rolex chegou a esse ponto, não é? Então vamos rebobinar um pouco. A Rolex foi criada em Londres, mas migrada para Genebra depois da conclusão da Primeira Guerra Mundial. E desde então tem conseguido um quase monopólio do seu nicho. Seu lucro de 8 bilhões de dólares fez ela ser reconhecida pela Forbes como uma das marcas mais valiosas do planeta no ano de 2021. E olha que seu produto não possui tanta utilidade e ainda por cima é completamente fora da realidade da maioria das pessoas. A Rolex precisa e sempre precisou andar com a tecnologia, porque para se manter, ela precisa despertar nas novas gerações um motivo para ter um Rolex, porque sua única função de mostrar as horas não atrai nem um pouco. E é aí que os esportes entraram e vão continuar entrando. A Rolex nasceu batendo no peito e gritando para os quatro ventos o seu slogan de "O primeiro relógio de pulso à prova d'água do mundo". Mas craque, me responde, como uma marca de relógios extremamente conectada aos esportes pode provar essa autoafirmação de resistência à água? Você já deve ter sacado. O fundador, Hans Willdorf, decidiu fazer jus a esse slogan e ao seu outro slogan, que menciona o Rolex como um marco na história da cronometragem. Porque além de revolucionar o mercado ao substituir o relógio de bolso pelo relógio de pulso, ele queria um relógio que suporte a poeira e a água. Agora voltando à pergunta de antes, como ele poderia provar que o relógio aguentava a água e que ele era esse tal marco na história da cronometragem? Bom, é essa a resposta mesmo, dando o relógio para um nadador testar, ou melhor, uma nadadora. A pedido de Hans, a lendária nadadora americana Mercedes Glitzeis usou um Rolex na sua tentativa de nadar pelo Canal da Mancha. E para a felicidade do bolso de Hans, o relógio aguentou plenamente a provação de 10 horas na água sem nenhum problema, além de ter ficado bem exposto no pulso de Mercedes. Essa primeira grande vitória da marca foi acompanhada de um depoimento da nadadora, que foi a primeira esportista a falar sobre a Rolex. Esse feito histórico se passou em 1927, antes da vinda da Red Bull para o lado radical dos esportes. Hans percebeu que acertou. Então, a Rolex continuou bem ativa no mundo dos esportes, principalmente entre os maiores figurões daquela era. O Rolex esteve presente na exploração do Pico do Himalaia, marcou presença na exploração oceânica de Jacques Piccard, na exploração do Monte Everest de Sir Edmund Hillary. Não contente, ele também já aguentou a barreira do som sendo ultrapassada por um jato, além de ter sido ejetado a 22 mil pés de altura, mais ou menos uns 7 mil metros de altura.
ainda tá pouco? Ele esteve nos picos do Himalaia, nos cruzamentos pelas calotas polares, em sondas no espaço sideral e nas temperaturas do Saara. E sabe da melhor parte? Ele não engasgou em nenhum momento. Manteve sua carcaça elegante e a marcação pontual do tempo. Voltando aos dias de hoje, seu slogan que diz "Uma coroa para cada conquista" foi escolhido estrategicamente. O porquê? Bom, grande parte do seu público são consumidores em situações comemorativas, seja na vida profissional, nos estudos ou em grandes conquistas. Ele é um presente para simbolizar um aumento salarial, o ingresso em uma faculdade ou o que quer que seja o motivo para ser comemorado. O objetivo deles é não mais vender apenas um produto material, mas um produto sentimental. É basicamente vender uma história. Esse é o grande motivo destas marcas do ramo da Rolex buscarem sempre serem a cronometrista oficial de grandes eventos esportivos. Assim como a Nike e a Adidas com os atletas, porque se você gostar do evento, provavelmente vai gostar de quem produz ele também. Agora vamos dar nomes aos bois. Quem a Rolex patrocina e o porquê de patrocinar. É bom deixar claro que hoje em dia a Rolex já não entra em conflito com a Red Bull, mesmo que tenham nascido nos esportes radicais. A questão é que a Rolex não precisa provar mais nada pra ninguém. Depois de tudo, alguém duvida da qualidade do relógio? Acho que não. Hoje seu foco são os esportes que se relacionam bem com a imagem da marca e de seus consumidores. Eles focam aonde eles podem ter clientes em potencial. Traduzindo, ela está no Wimbledon do tênis, está em eventos de golfe, de iatismo e velas. Por último, mas não menos importante, em eventos de esporte equestres. E o que eles têm em comum? Gente rica. Atualmente, o único projeto de concorrência da Rolex é a Red Bull na Fórmula 1. Felizmente, as marcas desempenham funções diferentes. Uma quer associar o maior prodígio e campeão mundial ao seu energético, enquanto a outra quer deixar claro seus status e que também marca a presença entre os pilotos. Em outros esportes, os próprios atletas fazem o marketing da Rolex. No boxe, por exemplo, o campeão mundial Lawrence Okolie conta uma história engraçada. Ele diz que sua motivação para ganhar o Mundial da Nobre Arte foi um Rolex Skydweller de ouro, que seu empresário havia prometido dar caso ele ganhasse. Resumindo, uma surra por um Rolex. Lawrence diz que lutou com esse objetivo em mente e, bom, deu certo. Vale lembrar que a Rolex não acha viável ter sua imagem relacionada ao boxe, mas todo mundo gosta de uma divulgação de graça. Fala a verdade, Rolex. Agora rufem os tambores! Por que a Rolex odeia o futebol? Bom, a gente explica, mas liga os pontos. Futebol, o esporte mais popular do planeta, ou seja, é da massa. Rolex envolve status que lembram a elite. Está presente em esportes de rico, que são a elite. Sacou, né? O futebol é o ideal para marcas que produzem produtos em alta quantidade, ao contrário da Rolex, que não foca nessa superprodução. Além de compreender essa concorrência, a Rolex tem consciência de que o público futebolístico pode não ter o poder de compra necessário para os seus relógios. As curiosidades da Rolex não param por aí. A marca é propriedade da Fundação Hans Wilsdorf. Logo, não possui acionistas, ou seja, não tem fins lucrativos. Por esses motivos, a marca não se importa com o lucro no curto prazo. Mas não ache que eles não gostam de dinheiro, porque gostam sim. A questão é que após todos os acordos e todos os eventos terem sido acertados e quitados, eles doam uma boa verba para a caridade, que sim, também é marketing. A Rolex foi inteligente ao se desenvolver no decorrer dos anos. Não só ela, mas outras marcas de relógios se evoluíram a um ponto de ainda serem apreciados nos dias de hoje. A Rolex melhorou seu discurso. No começo buscava deixar claro a sua qualidade, que automaticamente ficava associado aos grandes recordes esportivos do planeta, já que a Rolex estava lá. Para evitar cair na mesmice das outras marcas de relógio, a Rolex mostrou que não estava ali para oferecer só a qualidade, mas também para marcar momentos especiais proporcionados pela evolução pessoal do dono do relógio. A Rolex vai e deve continuar estampada em grandes momentos de felicidade e prestígio, principalmente nos esportes. A lenda Roger Federer diz que antes de cada premiação Grand Slam, ele colocava um Rolex novo. Para completar, ele concluiu seu depoimento dizendo: "Toda vez que coloco o meu Rolex, ele me lembra daqueles grandes momentos. Também me lembra que se você não trabalhar duro,
outra pessoa o fará e acabará por ultrapassá-lo. E com as palavras do lendário Federer, a explicação da história da Rolex no esporte e no futebol acaba. Que marca, hein, craques? Se ficou até aqui, os 45 do segundo do vídeo, é porque gostou. Deixa o like e compartilha. Não esqueça de se inscrever, hein? Dá aquele apoio pro canal pra gente continuar nosso bate-bola do conhecimento. Valeu?